E vamos para mais uma análise semanal do mercado cripto. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Pereira, sou gerente de conteúdos aqui da BitGet, uma das 5 maiores corretoras de criptomoedas do mundo hoje. E ó, com camisetinha nova, merchan novo. E se você quer concorrer a uma camiseta dessa, é só seguir o Instagram da @BitGetPT, repito, @BitGetPT. Dá uma olhada no story que eu acabei de postar lá que você vai saber como que você faz para concorrer a uma belíssima camiseta dessa daqui, que vocês vão enjoar de me ver aqui nesse canal, porque eu recebi uma porrada de camiseta dessa. Essa é minha única roupa a partir de agora. E bora dar uma olhada no mercado. Bom, vocês devem estar habituados com essa análise semanal no início da semana, né? Deixa eu arrumar a tela aqui para vocês, para ficar com um zoom maior. Mas como vocês podem ver, o mercado não fez absolutamente nada no início da semana. A gente fez a análise semanal da semana passada, quando o preço estava mais ou menos aqui. Passou-se uma semana e o preço estava aqui. Então a análise dessa semana, se eu tivesse feito ela na segunda, seria basicamente a mesma análise da semana passada. É por isso que eu não fiz, tá? Não faz sentido para mim a gente fazer uma análise aqui e uma semana depois fazer uma análise totalmente diferente aqui. Seria basicamente a mesma análise, o mesmo vídeo. É por isso que eu esperei por um movimento e, enfim, esse movimento aconteceu. Inclusive, foi um movimento que a gente comentou que poderia acontecer na semana passada, né? A gente viu que estava configurando uma DVAP no gráfico de 4 horas que poderia entregar uma leve queda aí, uma leve alta no preço. Foi o que aconteceu e o preço já voltou. E agora sim a gente consegue fazer uma análise diferente. Graças a Deus o preço se moveu. Odeio quando o preço fica parado no mesmo lugar, cara. Eu gosto disso daqui, ó. Eu gosto de volatilidade. Bom, antes de falar de Bitcoin, eu quero falar de dólar, que impacta diretamente no Bitcoin. Por quê? Porque a gente está analisando o Bitcoin em dólar. Estamos analisando BTC/USD. Ou seja, em uma situação como essa, quando o Bitcoin ele fica consolidado, caso o dólar ele tenha bastante volatilidade, ele valorize ou desvalorize muito, isso vai impactar no preço do Bitcoin. Por quê? Se o Bitcoin está parado, por exemplo, e o dólar começa a subir, isso significa que nós precisaremos de menos dólar para comprar a mesma quantidade de Bitcoin. Consequentemente, a gente vê o gráfico do Bitcoin caindo. Não é porque o Bitcoin está caindo, é porque o dólar está subindo. E a gente está analisando o Bitcoin contra o dólar, BTC/USD. Por isso que é muito importante analisar o dólar quando a gente opera Bitcoin em dólar, que é o que a gente faz aqui, né? Tem gente que prefere operar Bitcoin em real, BTC/BRL, mas a grande maioria, e eu digo isso por informações internas da corretora, a grande maioria das pessoas opera no par BTC/USD, por isso que é o par que a gente analisa aqui no nosso canal, certo? Então, indo primeiro para o nosso querido dólar, eu comentei lá no meu Instagram pessoal, fernandopereira.eth, sobre esse movimento que o dólar havia feito, né? A gente viu uma DVAP aqui no dólar que entregou uma alta e rompeu aqui o topo anterior. Eu comentei lá no meu Instagram que a gente poderia chegar até 5,10 aqui a região desse último topo. Eu não esperava por esse movimento aqui, tá? Porém, ele é perfeitamente normal. É um movimento de recuo dentro de um pivô. Inclusive, se a gente traçar aqui uma retração de Fibonacci, a gente pega aqui mínima e máxima, a gente viu que ele retraiu até 50%, como acontece na maioria dos pivôs. Então esse movimento aqui de 50% é perfeitamente normal. Foi o que aconteceu e o preço já voltou, ou está voltando aqui para cima dessa zona de resistência. Eu acredito que ele vai continuar esse movimento, tá? É o que me parece, pelo menos. E que a gente vai buscar aqui a região de 5,10. A gente poderia até traçar uma outra Fibo aqui, caso ele rompa o topo anterior, mas provavelmente vai dar nos mesmos 5,10. Vamos pegar aqui, ó, mínima máxima, aqui, ó, exatamente aqui 5,98, 5,098, perdão. Ou seja, 5,10. Esse continua sendo o meu alvo para o dólar. Isso significa que se o dólar chegar até lá, consequentemente, a pressão contrária acontece no Bitcoin. Não necessariamente eles serão sempre inversamente proporcional, porque pode acontecer do dólar subir, do Bitcoin subir ainda mais e a gente vê os dois gráficos valorizando. Mas em um cenário onde o Bitcoin fica estável e o dólar sobe, a gente tem uma situação do gráfico do BTC/USD caindo, ok? Então, caso o dólar suba e o Bitcoin fique estável, a gente veria esse gráfico aqui caindo. Por isso que é importante analisar o dólar. Agora, olhando diretamente para o Bitcoin, o que é que eu vejo aqui, cara? Não vejo uma situação muito agradável
Deixa eu tirar umas médias aqui. Eu vou deixar só essa média verde, que é a média de 50 períodos aqui no Bitcoin. Gráfico semanal. O que a gente está vendo? O Bitcoin, ele rompeu essa linha tendência de alta, que demarcava aqui 2023, né, que começou lá em novembro de 2022 e marcou todo 2023, foi o principal suporte de 2023, a gente perdeu ela. E não somente perdeu, como está próximo de confirmar o rompimento. O que é a confirmação de uma LTB, de uma LTA ou de uma LTB? De qualquer suporte e resistência, na verdade. É quando o preço passa a trabalhar debaixo dela, recua e testa ela como resistência e depois volta a cair. A gente viu isso aqui no gráfico semanal em um único candle e no gráfico diário esse movimento ficou mais claro durante a semana. A gente fez o rompimento, fez o pullback e voltou a cair. A gente ainda não perdeu esse fundo, tá? Caso a gente perca esse fundo, aí nós teríamos um movimento de pivô de baixa. E que no gráfico semanal seria basicamente uma formação, não chega a ser um ombro, cabeça, ombro de livro, mas também não deixa de ser tá? Um ombro, cabeça, ombro. Eu prefiro enxergar como um pivô de baixa aqui mesmo no gráfico diário. Fica mais interessante, tá? No gráfico diário é mais bonito esse ombro, cabeça, ombro, né? Porém, ele não deixa de ser um pivô de baixa. Todo ombro, cabeça, ombro é um pivô de baixa. E é a situação que nós teríamos aqui no Bitcoin caso a gente perca esse fundo. Então, esse fundo aqui ele é imprescindível. Por quê? Porque se a gente armar esse pivô de baixa, a gente tem bastante alvo lá para baixo. Como é que a gente traçaria os alvos desse pivô? Máxima e mínima do pullback antes do preço cair. Ou seja, é o último movimento contrário a pernada atual. E aí a gente teria um primeiro alvo lá em 23.500, um segundo alvo, que é o mais provável de acontecer, em 22.400 e um terceiro alvo mais rigoroso lá em 20.500. Esses seriam os alvos para o Bitcoin caso a gente perca aquele fundo. Olhando por um outro ângulo, algo que a gente pode analisar aqui é o seguinte. A gente pode traçar uma FIBO, vou traçar no semanal que é mais fácil. Um gole d'água com sede. Aqui, ó. A gente pode pegar uma retração de Fibonacci, pegar mínima e máxima todo esse movimento e a gente vai ter esses alvos aqui embaixo, né? A gente já está segurando a retração de 25.600, a gente teria uma outra em 23.600 e outra em 21.200. São alvos que conversam até com os que a gente acabou de traçar. Vamos traçar ele de novo aqui. Extensão máxima e mínima antes do preço reverter. Aí, ó, são alvos bem parecidos. Então, o primeiro alvo ficaria praticamente junto aqui, né, com a 50% de Fibonacci, a gente teria o primeiro alvo, e o nosso segundo alvo ficaria muito próximo aqui do 61.8 de Fibonacci, tá? Então, se a gente perder aqui esse fundo, eu acredito que o nosso próximo fundo será aqui, ó, entre esses dois alvos, tá? Entre 23.500 e 22.400. Aqui seria um possível fundo. E quando a gente olha para o gráfico semanal, a gente tem uma média de 50 períodos passando aqui para cima. E aí é um ponto importante a se ficar de olho. Seguinte, a média de 50 períodos semanal, não só semanal, mas diária também, porém no semanal é uma das médias mais importantes do preço do Bitcoin. Perceba como ela é um baita suporte e resistência. Foi fundo lá em 2021, serviu como suporte aqui no começo de 2022, final de 2021, voltou, serviu como resistência, aí caiu, chegou nela, serviu como resistência de novo, e agora a gente está próximo de testar ela como suporte. Com certeza o volume irá aumentar nessa média e ela deve receber uma pressão compradora. Caso essa média ela sirva como suporte de fato, ou seja, caso o preço chegue nela, e adianto, provavelmente vai chegar, tá? Ou o preço vai chegar nela, ou ela vai chegar no preço. Como assim ela vai chegar no preço? A gente se consolidaria aqui por algumas semanas até que a média chegasse no preço. Para mim, esses são os únicos cenários possíveis do Bitcoin no momento. Eu não acredito que a gente vai simplesmente se segurar aqui e engatar uma alta com a média passando por baixo do preço. Isso é muito difícil de acontecer. Ou a gente vai vir aqui buscar ela, e aí pode voltar a subir,
ou a gente vai consolidar, aí ela vai chegar no preço e pode empurrar o preço para cima. Essa é uma formação chamada de breakout, quando a média chega e empurra o preço durante uma consolidação. Esses são os dois cenários mais possíveis. O problema principal aqui é o seguinte: se a gente perder essa média, então vamos supor que a gente se consolida aqui por um tempo, a média chega no preço e a gente perde a média, a gente vai trabalhar para baixo dela. E aí nós teríamos o nosso alvo aqui, né, em 23.500 e 22.500, e aí a gente tem uma situação muito ruim, que é qual? Que é o preço trabalhando abaixo da média, enquanto a média vai estar aqui para cima. Como a gente está numa região de fundo e a média ela está fazendo esse tipo de movimento, ou melhor, ela faria esse tipo de movimento nessa situação, né? Que ela aponta para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Só que é um sinal de acumulação em fundo, mas um sinal de acumulação e uma acumulação demorada, tá? Então, se a gente começar a trabalhar para baixo dessa média, o que vai acontecer? Ah, a gente vai perder fundo? Não, não acredito. Porém, a gente vai ter muito tédio. Caso essa situação aconteça, da gente trabalhar abaixo dessa média, pode ter certeza que a gente vai passar longos meses acumulando Bitcoin aqui nessa região, entre 20 e 23 mil dólares. Então, provavelmente a gente passaria o resto do ano aqui, tá? Até que no ano que vem a gente possa ou vir fazer um bear trap aqui aí voltar a subir, ou já subir direto. Mas se a gente perder essa média, esqueça 2023. Vai ser um resto de ano de pura acumulação, de pura consolidação aqui nessa faixa, sem sombra de dúvida. Por quê? Porque é aqui que o Smart Money está acumulando. Se você não viu a aula que eu postei nessa semana, acho que na segunda ou terça-feira, sobre a acumulação de Wyckoff, assista. E caso você tenha assistido, você já deve ter reparado que aqui é uma zona de acumulação de grandes players, a zona de acumulação do homem composto. E é aqui que a gente passaria o resto do ano, caso a gente perca essa média de 50 períodos, no meu ponto de vista, tá? Então, o que seria uma situação otimista aqui agora? A gente não ficar abaixo dessa média de 50 períodos. Então, ou a gente se consolidar aqui e a média chegar até o preço e empurrar ele para cima, legal, fica bonito pra gente, aí a gente provavelmente voltaria aqui para a região de 30 mil dólares, ou o melhor dos cenários é a gente ir buscar aquele alvo que eu comentei aqui, ó, esse alvo aqui entre 23 e 22, e o preço fazer o seguinte, fazer um advap de compra lá. Então o preço chegaria lá, testaria aqui e voltaria rapidamente. E aí não daria tempo suficiente para a média virar. O que aconteceria? A média continuaria apontando para cima, a gente veria um candle ir para baixo dela e logo depois voltar. Como foi, por exemplo, deixa eu ver se eu acho uma situação. Aqui, ó. Aqui em cima. Tá vendo que o candle ele chegou aqui rapidamente para cima dela, depois voltou e continuou o movimento? Então, esse seria um movimento bastante legal pra gente na parte da compra. Ele vinha aqui para baixo dela, buscou o alvo, rapidamente voltar. Aqui a gente teria uma DVAP de compra no gráfico diário, sem sombra de dúvida. E aí a gente poderia engatar uma alta até o nosso halving, né, que é em abril de 2024, lá próximo de 40 mil dólares. Deixa eu ver se esse mesmo que é o alvo. Vou pegar aqui, ó, mínima e máxima. É aqui, ó, 42 mil dólares. Aí esse seria o alvo. Ok? Então essas são as situações que eu estou de olho. São essas situações que eu operarei. Mas por hora, o que é que a gente vai ficar de olho? Se o Bitcoin vai perder aqui de fato esse fundinho aqui. E vamos torcer para ele não trabalhar para baixo da média móvel de 50 períodos. Porque senão nós teremos longos meses de acumulação. Ok? Não aconselho fazer nada agora. Não é um bom momento para compra. Muito menos para venda, porque a gente está num fundo, né? Quando a gente está aqui numa região de fundo, o melhor é aguardar. Que situação que eu compraria aqui no curto prazo, tá? Se fazer uma advap aqui. Então, se a gente vir fazer uma advap aqui rapidamente, voltar e deixar a divergência, aí seria uma boa situação de compra. Por quê? Porque a gente está em alvo de Fibo. Né? Se a gente pegar aqui, ó, extensão de Fibonacci, mínima, máxima e mínima antes do preço reverter, a gente está no alvo de Fibo aqui, em 1.68. Então, se configurar a DVAP aqui, configurar a divergência aqui com volume, será uma DVAP. Por quê? Porque está em alvo de Fibo.
Então, é a única situação que eu compraria aqui no curto prazo seria essa de VAP. Por hora, não aconselho fazer nada, vamos ficar de olho nessas situações que eu comentei durante o vídeo. Fechou? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenha deixado aberto um pouco a mente de vocês, né, sobre o que é que está acontecendo no Bitcoin, o que fazer em determinadas situações. E até semana que vem. Estamos de volta lá. Valeu, não esquece... eu tava me esquecendo de novo. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar ele com seus amigos também. Até a próxima. Valeu!